Senhor. Amém. Poder sentar comigo, poder sentar. Parabéns, hoje o Evangelho está, parabéns, viu? Nosso baterista está virando cantor, glória. O Vanderlei também está de parabéns, as meninas também no louvor, né? Estão muito bonitos, né? Os louvores para o Senhor, né? E essa noite, né, eu quero falar algo que Deus tocou no coração dele na semana passada. Você vai a palavra na quarta, eu disse, amém, orei, né? E Deus me deu um algo, né, que ardeu no meu coração, né, sobre o perdão, né? Porque é uma coisa, o perdão não é fácil, né? Mas é o que Deus quer para mim e para você, que a gente perdoe mais. Eu sei que não é fácil, né? A gente perdoar quem feriu, quem fez a gente chorar, quem fez a gente sofrer, perder noite de sono, né? Mas é o desejo do Pai, né? Que esta noite a gente venha escutar a voz do Senhor e a praticar a palavra dele, que é sobre perdão, né? Então, eu orei novamente, o Senhor me deu, continua me dando a mesma pregação. Então, eu creio que Ele quer que eu passe para a igreja, amém? E o versículo fica em Mateus 18, o 21, né? E o tema é, né? Perdoar é uma decisão, né? Não precisamos sentir. Aí muitas pessoas assim, vai pedir perdão? Não, quando eu sentir, eu peço. Sentir o quê, irmão? Você não vai sentir o quê? O que você precisa sentir para perdoar o próximo? Você precisa de uma decisão, né? De ser humilde para reconhecer. Ah, mas não foi o que errei, não, irmão. Não, foi ele vai vir, ela vai vir, irmão. Mas se eu e você é uma nova criatura, Deus está aguardando de mim e de você, sabe? Está esperando dele, não, você. Mas eu não magoei, não, Senhor, mas eu vou. Por amor a ti eu vou. Foi que nem eu fiz, é que nem eu aceitei o Evangelho. E eu fiquei muito triste com uma pessoa que eu tinha como uma amiga. Eu fazia muito na casa dela. Para que falar, veja, na minha casa, eu tinha uma pessoa que me ajudava a fazer serviço. E eu ia da minha casa fazer isso. Né? Então, ela levantou algo muito forte de mim, sobre mim, né? um falso, né? Que eu passei 3 noites sem dormir. Eu só acreditei, porque a pessoa que me disse era de extrema confiança. Eu não acreditei, não. Fulana falou isso. Meu Deus, eu fiquei sem dormir, sem comer. O que é que tu tem? Nada não. Porque a gente é tão machucado na rua, a gente não quer nem dizer alguma coisa assim. Eu não disse, eu não avisei, até que essa amizade como que dá, né? Porque eu estou muito magoado, meu irmão. Já fui muito machucado por amizade. De eu me doar, de fazer o bem, de estar no momento que ela mais precisava, e eu só levei na cara. Por isso que olha que não botou na minha mente hoje, na minha vida, o amigo fiel mesmo. Porque olha, a pastora é minha amiga, eu sou amiga dela, mas eu já falei, ela pode falar comigo. Eu posso falar com a pessoa, somos seres humanos, é da gente errar, né? Mas o Senhor, Ele nunca vai errar comigo, com você. Ele é um amigo fiel de todas as horas. O que Ele faz com você hoje, Ele passa na cara amanhã, né? Porque quando é verdade, já a pessoa fez pela gente e passou na cara da gente. Já está aí, ó. Ajudou e está passando, né? O Senhor faz, Ele não quer nada em troca, Ele só quer a fidelidade nisso. Mesmo que às vezes a gente nem merece a fidelidade de Deus, mas Ele continua fiel na nossa vida, né? Então, irmão, não espere sentir algo para pedir perdão, não. Mas não foi eu, não. Mas se foi ele, vá lá, perdoe, meu irmão. Fique em paz, eu quero ter paz, porque é o que Deus quer. Deus quer. Como é só ver que os irmãos vivam em união. Deus não está mandando ninguém viver brigando, não, irmão. Até porque Jesus, por onde ele passou, ele pregou o amor ao próximo. Que a gente vinha se colocar no lugar do próximo. Muitas das vezes, às vezes as pessoas falam coisa que nos magoa, às vezes não é nem ele, é o que está por trás dele. Porque sempre tem uma brecha do adversário para vir atingir a mim ou você. Às vezes a gente sem sabedoria, num calor do que escuta, do que foi falado, ele nem entende e vai lá na confusão. E Deus não é de Deus de confusão. Ele não é. Então não espere sentir, não faça. Isso aí é uma decisão que eu e você temos que tomar. Se verdadeiramente somos nova criatura. A gente não diz que novo se fez, cadê o novo? Que continuou o velho, com o coração preso, com mágoa, falou algo, amém. Mas vá ele perdoe, porque para seguir em paz precisamos estar com o coração limpo e aliviado. E aí que ele diz, olha, veja você ver como é tão pesado. Alguém fez um mal que a gente não gostou, aquilo fica pesado no nosso coração, pesa o nosso dia. Acabou o nosso dia. Seja uma falsidade, seja uma calúnia, seja alguém que falou da gente por trás, isso dói. Sempre vai doer, né?
Então não espere sentir, isso é uma decisão minha e sua que Deus quer de mim e de você, que se diz filho e discípulo de Deus, né? E veja o que Deus fala para mim e para você esta noite aqui em Mateus 18, 21, que diz: então Pedro se aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Ele perguntou: oh Deus, se o irmão for contra mim, eu te perdoarei só 7 vezes? Mas o 22 Deus diz: Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então não tem curar, mas já perdoei 10 vezes, vai continuar perdoando, irmão. Porque é o que Deus quer de mim e de você, que a gente continue perdoando, né? E isso é uma decisão que vem de mim e de você. Para pedir perdão não é fácil, não. A gente tem que ter coragem, tem que ser corajoso. Temos que ser humilde, porque nem todo mundo é humilde, não. Para pedir perdão, reconhecer. Não, eu falei uma palavra que magoou. Porque quando você magoa uma pessoa, você sente que aquela pessoa já muda a feição, já fica meio triste, né? Então que a gente vem entender que aí temos que vigiar o que vamos falar para o próximo, né? Alguém fez alguma coisa que gostou, amém, mas vamos pedir perdão. Às vezes eu digo: por que está pedindo perdão? Porque às vezes até eu e você julgou. A irmã, o irmão, foi ele, foi ela, e às vezes nem foi. E até assim, até na mente Deus cobra de mim e de você, porque Deus, ele sonda o meu pensamento e o teu. Então você vê que, por isso que ele diz que nós pecamos em palavras e pensamento. Porque se eu em pensamento eu julgar o irmão Vanderlei, em pensamento eu julgar a irmã Larissa, Deus já está me condenando. Mas tem gente que tem julgado, tem magoado, mas não reconhece. Não está atento se magoou o irmão, se não magoar. Eu disse: problema, não é assim não. Porque Deus diz que guarda a sua língua. Porque uma língua é o mesmo que uma espada com 2 pontas afiadas. Ela fere, realmente fere muito. Porque muitas pessoas têm uma ferida grande desde tempo. Desde tempo. Mas um simples perdão e um reconhecimento tira toda essa mágoa, irmão. Né? Então não espere, irmão, que mas foi ele que falou. Vá pedir perdão, porque Deus quer de você, não quer do irmão, não. Ele não vê, mas você seja humilde e corajoso e vai fazer o que Deus quer. Para mim, fazer certa vez, porque Deus perdoa, porque você não quer perdoar. Porque, olha, irmão, você está na presença de Deus amanhã e voltar, Deus aceita. Aí sai de novo. Ele perdoa, ele aceita. Agora a gente vai pagar as consequências. Isso aí é fato, ele vai pagar, porque foi a gente que procurou e buscou o que não era da parte de Deus. Mas ele perdoa. Ele aceita na igreja. Como eu estava vendo uma pessoa dando testemunho, um rapazinho, né? Que quando ele tinha o espírito dele afeminado, ele vinha para a igreja, muitos não falavam com ele, não davam uma paz, né? Excluindo, porque Deus, ele não fez, mas você não pensa. A gente dá ideia do que faz, que adivinha quem é mais crente, quem não é. Nem não vou andar com fulano, mas Deus não tem não. Deus andou com todo tipo de você ver para Deus, para ele entender. Naquele dia aquela mulher estava o quê? Pegaram ela em adultério. E muitos queriam já, porque hoje o povo é não. O povo quer, mesmo com as próprias mãos, quer fazer justiça. Aí tem que entregar na mão de Deus. Ele fez comigo, ele me magoou, ele falou mal de mim. Vamos entregar na mão de Deus. Mas eu, como cristão e discípulo de Deus, vou lá, irmão, me perdoe. Ele vai entender por que ele me perdoa, não sei o que. Mas é comigo, é porque é uma coisa que eu digo. Quem faz aqui pode ser que você diga: não, mas eu não fiz, não. Deus sabe, irmão. Deus sabe se você está mentindo ou não. Mas se você também estiver mentindo, você prepara, porque Deus é aquele que tira a máscara. E você vai para a situação, por que eu estou passando por isso? Porque mentiu para a terra, mas para Jesus não. Né? Faça a sua parte para pedir perdão, libere. Nós precisamos liberar esse algo do nosso coração para que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Na tua vida, porque Deus não vai fazer, irmão, de coração inchado, não. Que nem eu separei aqui, vê que versículo forte que fala nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Mateus 5, 22 e 23. Vê o que Deus fala para mim e você sobre o coração inchado. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e te lembraste que tem algo com teu irmão, vai encontrar ele
e deixa aqui diante do altar tua oferta e vai reconciliar primeiramente com o teu irmão e depois você vem apresentar sua oferta. Veja que como é tão importante até isso. A gente aceitou Jesus, mas o passado da gente ainda tem que libertar o passado. Quem a gente magoou, de quem a gente falou, tem que a obrigação de pedir perdão, porque você vê que Deus diz o quê? Deixa a tua oferta aqui, vai lá, falar com teu irmão e tu volta para trazer a oferta. Deus não recebe nem a oferta. Aí eu tenho visto o povo que diz povo de Deus, aí de mal de mãe, de mal de irmã, não fala com os sobrinhos, não fala com a neta, porque tem ódio, porque tem falta, foi briga. Deus quer também, Deus não recebe nenhuma oferta. Então, por exemplo, lá em casa do Senhor, oferta no quê? Porque se tu está magoado da vizinha, do teu marido, olha, Deus fala que veio magoado. Até muita gente, até para a igreja, obrigado, não é nem para vir. Eu já vim, não vou mentir não. Chegou uma vez que eu vim com raiva com meu esposo, mas aqui no meio do culto, Deus já começou a me inquietar. E eu vim e peguei uma vez e você me perdoe. Né? Ele é quem começou, foi ele. Mas eu tive a humildade de pedir perdão. Porque Deus não recebe nada no coração de gente. Então, se você estiver na igreja, tem problema, tem alguém com raiva de alguém na igreja, ou na família, ou na escola, ou no trabalho, o que você vem fazer? O que Deus já recebeu? Recebendo nada, irmão. Se muitas pessoas pensassem dessa forma, não seria assim. Não seria assim. Porque muitos estão na igreja, estão louvando. Aí por isso que muitos amigos estão falando nessa semana sobre isso. Que quem chega aqui sente a presença de Deus. Aqui é pequeno. É longe, é coisas que muitas igrejas não têm. Por quê? É irmão de mal de irmão, é irmão falando de irmão aqui, é boitinho passando de pastor, de dirigente. Deus não habita não, irmão. Deus não vai habitar em lugares, a casa é dele, mas ele não vai descer as pessoas dele em lugares que tem pessoas com o coração inchado, pessoas com raiva, com ódio de pessoas. Deus quer isso não, irmão. Deus quer que amar o próximo como a ti mesmo. Deus quer que a gente ama até o inimigo. É difícil, mas ele quer, ele deixou aqui, ó, na palavra dele, amar o teu inimigo como a ti mesmo. É fácil não, irmão. Porque veja aí, tem gente aí, não é fácil perdoar não, porque é para corajoso, porque muitas pessoas têm perdido família aí. Alguém matou meu irmão, não é? Eu vou perdoar? É difícil, irmão, não é fácil não, mas Deus quer. Mas Ele quer que eu e você seja forte e corajoso e humilde para ir lá e reconhecer. Porque através dessa mágoa que eu e você estamos guardando, isso vai atrapalhar o meu teu crescimento, irmão. Isso vai atrapalhar que Deus venha trabalhar em nossos lares, nossa vida, em nosso ser. Como é que quer ser liberto que não quer libertar o quê? O perdão. Que é o mais importante, é libertar o perdão. Porque Deus deixou o primeiro princípio, é o amor, irmão. É o amor ao próximo. E como é que eu não gosto do meu próximo? Como é que Deus vai receber o que de mim? Qual é a adoração? Como é que está meu coração diante de Deus? Perante as pessoas que me magoaram, que me traíram, né? Aí eu diz, né? Tem que pedir perdão antes da tua cirurgia. Não, isso vai ser a última coisa que eu vou fazer, porque eu estava com muita mágoa, eu fiquei muito triste, porque é muito difícil. A calúnia dói demais. Falar que você fez o que você não fez, isso dói demais, não. Dói demais. Só quem já passou sabe, você levar a culpa do mal que você não fez, você só fez o bem para aquela pessoa. Mas quando eu estava um dia na igreja, lá no vermelho, aqui, irmão, que o pastor falou esse versículo aqui, Mateus 5, o 23 aqui, ele disse, isso tocou, irmão, na minha alma. Ele disse, Deus não recebe nem oferta, pode trazer um saco de dinheiro e jogar aqui, veio. Porque se você está fazendo tudo para adorar a Deus, e você lê o versículo desse, que Deus não recebe, né, no coração inchado, até para ir para a casa do Senhor, irmão, tem que ter um dia maravilhoso. Temos que vigiar para não brigar com a esposa, nem com o esposo, ver como fala com os filhos. Porque tudo que a gente tiver raiva, amuado, isso aqui Deus não vai ser nada. Você vai vir para a igreja, mas a sua oração do teto não passa não, irmão. Por quê? Você magoou, você está de coração inchado e você não reconheceu. Você não reconheceu que você magoou, que você errou naquela ação, que você fez dentro de casa. Você é com um filho, porque até com o filho que a gente fala errado, Deus cobra. Porque às vezes eu tenho falado assim, bravo com o menino, às vezes meu Deus, assim também não. Meu filho vem cá, me perdoe. Mas ele vai dizer, mãe, por que está pedindo perdão? Ele não sabe. Mas o Espírito Santo tocou em mim que eu magoei da forma que eu falei. É palavra. Porque às vezes é palavra, irmão. Da forma que a gente fala, que a gente magoa. Magoa o próximo. E Deus essa noite não quer não, irmão. Quer que você liberte
contra algum irmão, vá perdoar. Precisamos perdoar. Precisamos, isso é uma das leis que o Senhor deixou para mim e você. E se você é discípulo de Deus, filho de Deus, temos que seguir a vontade dele aqui, ó. Está na palavra dele, não é missionária não, irmão. É a palavra de Deus. Não é isso, Clarinha? Perdoar a amiga, não é não? Perdoar, irmão. Precisamos perdoar, porque isso aí sim vai mostrar verdadeiramente se eu e você é semelhante a Cristo. Porque como é, onde foi que você viu na Bíblia que Cristo vivia brigando em alma? Às vezes as irmãs se pegando, que nem aqui o diácono falou que 2 pastores foram brigar lá fora da igreja. Minha gente, onde é que Deus quer? E essa situação, isso, onde é que quer? Tá com o pobre, vai pro teu pai, vai orar, vai entregar o irmão na mão do Senhor. Quem vai tratar o irmão é ele, não é você não. Não cabe a mim, a você. Ah, não vou falar não para ele pagar, porque fez isso comigo. Quem vai cobrar ele é o Senhor. Mas libera o perdão. É minha tua obrigação liberar o perdão aqui na terra. Porque se Jesus voltar hoje, e aí tu vai, tu com o coração inchado, com raiva do marido, com raiva da esposa, com raiva dos filhos, com raiva da vizinha, tu vai para onde? Tu chega hoje. Porque a palavra diz que a qualquer momento ele está arranhando, minha gente. E temos que estar preparados. Você vai querer ser as 5 loucas ou as 5 prudentes, que vai estar buscando a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Troca a frase com ele. Volta para cá. Eu estou falando aqui com vocês estão conversando, minha gente. É a palavra de Deus. Se você não dá atenção que eu estou falando, como é que você vai seguir amanhã? Vai estar de modo de duas amigas, de 3 amigas, e aí? Você não presta atenção na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmão. Então é isso, irmão. É o que Deus quer de mim e de você. E Deus fala aqui também sobre isso. Aleluia, Mateus 11. Aleluia, glória a Deus. Mateus 11, o 25 e 26 é o que Deus diz. Enquanto tiveres orando, perdoais. Tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoaste, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então vê o que Deus fala novamente. Se eu orar e não perdoar o meu irmão, o Senhor que está lá no céu, Ele não vai perdoar eu também não, irmão. Veja como é importante o perdão. Se você não perdoar aqui, deixa eu não perdoar embaixo das suas ofensas, né? Então que a gente vem aplicar o perdão, trabalhar mais o perdão, que eu digo, trabalhar mais o amor do coração, trabalhar a humildade, Senhor, cada dia mais, para que a gente chegue perto de Deus. Porque sem humildade a gente vai chegar perto de Deus, não, porque vai chegar perto de Cristo, tem que ser humilde, irmão, tem que se humilhar, tem que reconhecer quando errar, quando magoar o próximo. Não esperar não, quando eu sentir eu vou, quando Deus mandar, não. Deus vai mandar não, Deus quer que você mesmo se examine e vai pedir perdão, irmão. A quem você magoar, não, mas eu não magoei, não estou falando comigo de boa, mas vamos rever o que você falou. Qual foi as palavras? Será que ele magoou o irmão? O irmão fala comigo com você, mas será que ele não está magoado com você não? Da forma que você falou, às vezes a gente nem sabe, irmão, mas a gente quer analisar como foi que ele e você tratou o irmão, a irmã, aí tem que lembrar como tratou essa pessoa. Se magoou não. Se magoou não. Então não espere sentir não, porque isso é obrigação, porque precisamos perdoar. Quando liberamos o perdão, alcançamos o perdão do Pai. Aí como é que você diz, eu quero sentir a presença de Deus? Eu quero que Deus me batize, mas você deve ter um coração tão amargurado, tão de mágoa, que não gosta de fulano, não gosta de ciclano feio, não quer conversa. Como é que Deus vai habitar em você? Porque Deus não vai habitar não, irmão, em pecadores que vivem cometendo pecado. Porque para Deus assim, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Você está na igreja, mas se você continua pecando diante de Deus, como é que Deus vai lhe batizar? Você continua sem perdoar uma irmã, uma amiga, como é que Deus vai habitar em você? Não vai habitar não, irmão. Porque para a gente habitar, aí temos que ser puros, temos que ser retos diante de Deus.
madrasta, ela faz parte de outra igreja, né? Não vou dizer coisa que isso não vem um casar. Ela disse a mim que eu tivesse cuidado, porque o Espírito Santo não desce pecador, não. Eu disse, não foi isso. Não era isso. Porque Deus diz que Ele deixou o que para mim você aqui? O Espírito Santo, Ele deixou para mim e para você. Sincero, veja bem, quando tudo que eu passei na minha vida, quando Deus falou que não era para a morte na minha vida, e não foi, Ele cumpriu. Quando Ele falou que ia tratar meu esposo, levou para o hospital, mas cumpriu também. Então tudo que me disse, que me revelou foi o inimigo, porque o inimigo ele não tem poder para revelar, ele tem poder para saber o que você está passando hoje, para atormentar aí você. Mas o que vai vir, só quem revela é Deus. Aí ela disse, eu não sei do que estou pronto. Então se a senhora não sabe, não se envolva, não critique, não aponte, porque o que a gente não entende, a gente não vai se meter. As coisas de Deus não se explica. Aleluia. Aí ela disse, não trabalhando comigo, não sabe lá. Jesus curou um paralítico para quebrar, para rasgar o véu. Ele curou quando não sabe. E quando vira o paralítico, ele se alegrado que ele estava curado, não. Estás trabalhando, não sabe, com essa cama para cima e para baixo. Naquele tempo. Mas Deus mesmo, ele rasgou o véu, ele curou. Não sabe, para mostrar que, meu irmão, Deus opera e cura o dia hora que ele quiser. Só quinta nele, cura todos os dias, ele trabalha todos os dias, para mim e para a tua vida. Todo dia ele trabalha, o Pai não vai trabalhar por mim e por você, não. Ou se a senhora não sabe, fique quieta. Não, porque Deus não vai habitar nem pecadores, não. Eu digo, mas não teve, Deus não teve arrependimento meu e seu? Por que Deus não vai habitar em mim e você? Ele vai habitar sim. Ele quer falar, ele vai descer para falar comigo com você. Ele vai usar uma pastora, uma criança, ele usa o que ele quer. Porque ninguém explica, ele vai dizer que eu tenho que orar, que eu tenho que igreja. Não, eu sei quem é o Deus que eu sirvo hoje. Eu conheço a presença de Deus, então não é Ele não. Não é Ele não. Né? Então tem muitas coisas que nem eu disse a ela. Vigia, eu disse, passei para ela, que minha pastora passou para mim, disse a ela, examine essa escritura para ela não estar pecando diante da doutrina do homem. Porque Deus trabalhou de dia, né? Todo com Deus, Deus não sabe, não, esse dia não, ele tinha isso, no povo de Moisés que não trabalhava, mas Jesus quebrou isso, né? Então ele trouxe essa promessa, só que como ele vai habitar, se você está com raiva, está de mal, né? Venha não, irmão, se tiver com raiva do marido, não te diga para a igreja, na entrada aí, peça perdão, está com raiva da esposa, peça perdão, porque Deus não vai receber não, irmão. Você pode gritar, se esgoelar, já não recebe não, porque para Deus receber, temos que estar com o coração puro e reto diante dele, fazendo a vontade dele. Se a vontade dele é ir você perdoar, eu e você não levar para o coração, não vamos levar não, irmão. Para que você possamos viver o melhor de Deus, porque Deus quer o melhor para mim e para você. Quem quer viver o melhor de Deus aqui, levanta a mão. Mas para viver o melhor de Deus, temos que renunciar, temos que se humilhar, temos que ter coragem, ser corajoso, pedir perdão. Sei que essa pessoa magoou a mim, não foi eu não. Mas vá, seja corajoso. Faça, porque é a vontade de Deus. Ele disse que se você não perdoar o irmão, o Senhor que está lá no céu não perdoa você aqui na terra. E aí? Aí você vê a situação de pessoas que estão na igreja passando chamando, você vai dizer, meu Deus, o que é aquilo? Porque a gente, normal passar aflições, passar deserto. O crente passa, mas ele não mora no deserto não. Se ele está morando 10, 15, 20 anos, vamos rever. Vamos rever, mas às vezes é isso, Deus quer tirar isso, ó. É fofoquinha que tem, Deus quer mais fofoquinha. A irmã faz as patopinhas, pronto, que nem eu fiquei muito triste com a situação de uma amiga minha, dirigente do jovem, e ela disse que estava apoiando um vereador, e a igreja outro. Aí os grandão chamaram ela, os espíritos que tem poder, né? Mas ele tem que entender que o poder para deles é aqui na igreja, na obra, não é na vida do irmão, não. Porque eu tenho que obedecer a pastora aqui no que eu devo fazer, ela não sei fazer, tem que fazer. Mas a minha vida pessoal não interessa a pastora. E aí ela me chamou, ela vai dizer, olha, você vai fazer como eu para esse vereador que é o que está com a gente. E ela disse, não vou não, porque eu já dei a palavra a esse e vou continuar com esse. Quando acabou a campanha, colocaram ela para frente e foram lá no grupo, nem com ela, porque olha, antes de você não tirar qualquer pessoa que está na frente da obra, por ocupado que seja, você tem que conversar com Deus e chamar o irmão, olha, irmão, a gente vai mudar, viu? Vai mudar outra pessoa, mas nem avisaram. Ela chegou lá, jogaram no grupo.
A partir de hoje, a nova dirigente é fulana, ciclana não está mais. É uma magoada, ela está na caverna. Porque quem tem ferido os irmãos da igreja, é os irmãos mesmo. Quem tem ferido, tem botado para fora da igreja. Como? Pisando, se usando de autoridade que tem de presbítero para estar olhando os preços. E aí, Deus está a favor? Tá não, irmão. Não está ganhando a favor, não. Porque Deus não viveu magoando nem pisando em ninguém. Porque hoje, uns que têm autoridade quer viver pisando em um menino pequeno, é fazer o que quer. Ele tem a obrigação e dever na casa do Senhor e obedecer, porque acima está Deus, abaixo a pastora. Mas a nossa vida pessoal, irmão, cabe a mim e a você. O que você fazer que está vendo errado, isso aí Deus vai cobrar de mim e de você. Né? Então eu fico triste em ver, eu disse, como é que a gente vai aumentar uma igreja que está fria, igreja? Porque muitos aí estão fazendo da forma que quer a obra de Deus, porque tem que poder fazer do meu jeito. Não, irmão, tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E todos eles, a palavra do Senhor diz que todo ele que magoou, feriu pessoas aqui na igreja, como pastor ou dirigente, ou quem seja, Deus vai cobrar, irmão. Porque foi uma vida que você magoou e continuou aí caído por palavras. Sem sabedoria, me ensina a falar das pessoas aí, humilhando os menores, que fica sem força pelo que magoou, não reconhece que magoou para pedir perdão, porque não são humildes. Porque se você se diz filho de Deus e um discípulo de Deus, você tem que ser humilde e reconhecer que você magoou, irmão. Que o que você fez foi errado, que não foi a vontade, não foi a sua vontade. Então é isso, por isso que ele de tanta forma, por isso que Deus tem dito que não se é agradado de muitos. Por quê? Estão fazendo o que quer na casa do Senhor, fazendo o que quer, não perdoa o próximo, não ajuda o próximo, não se coloca no lugar do irmão, está precisando de alguma coisa, se colocar, você queria estar na situação do irmão? Não, então vamos ver o que a gente pode fazer, irmão. A gente não bota a mão, não quer deixar a mão, não. Epa, mas Deus não falou aqui, irmão. Olha, quando eu estiver tratando, não bota a mão, não. Deus diz que dá a comer a quem tem fome e dá a quem tem sede. Deus não mandou a gente piorar a prova de ninguém, irmão. Se dá ao seu alcance. E ele deixou, ele tem um versículo aqui: se você puder fazer bem, faça. Mas o mal não. O mal deixa para o inimigo, porque o inimigo já tem feito muito mal na vida do ser humano. Mas eu e você temos que procurar fazer o bem aqui na terra. Fazer o bem para o irmão de lado, para que o irmão não venha ficar com raiva. Aí eu disse a menina, isso lá é uma união, lá é uma igreja pequena, mas Deus é presente. Quem tem chegado lá tem que ter a presença de Deus. Sabe por quê? Porque aqui não tem fuxiquinho, não tem fofoquinha, não tem disse e me disse, que é assim que Deus quer. Deus quer assim, ó, todo mundo unido e um propósito que fazer a obra, salvar e libertar vidas, que é para mim. Deus deu o filho dele para isso. Ele não deu em vão, não, irmão. Ele deu para salvar ele e você. Para que o pecador venha ganhar a salvação através dele, irmão. Aí muitos estão vivendo aí, eu vim no mundo. Deus, não, você vê o mundo no propósito. Libertar e levar a palavra de Deus para muitos que estão precisando, irmão. Não é só para mim, você não. Temos que levar. É que não tem aqui falar no trabalho do amor de Deus. Aonde chega a falar do amor de Deus que Deus fez na minha vida. Porque o meu testemunho e o seu vai fortalecer muitos que estão precisando, que estão sem esperança. Aí, teve um caso de uma irmã que ela teve câncer, ela estava comendo. Ela disse, Nery, tu pode falar com ela, contar o teu testemunho? Eu disse, posso sim, porque Deus disse a mim que o que eu falei, ele fez por mim. Onde Deus chegou, eu tenho que abrir a boca e dizer. E eu liguei para ela, comecei a contar o que eu passei. Ela foi mesmo, eu digo, ele curou, irmã, então ele ainda é o mesmo. Ele não mudou, ele curou no passado, ele curou no presente. Mas às vezes ele quer saber o que de mim você, uma atitude. Deus às vezes quer de você uma coragem. É o que, irmão? Levantar a mão, né? Levantar a mão, levar a palavra dele a muitos que estão precisando, estão perecendo, irmão, precisando aí. Aí está muitos irmãos brigando na igreja, mas o que é para fazer que Deus deixou não faz, quer pregar a palavra e levar o amor. Como levar o amor dessa forma? Levando intriga, briga, como é que é isso? Aí vai falar, minha vida está situação, está assim, por quê? Sabe por quê? Desobediência. Cadê o perdão? Cadê o amor próximo? Que hoje, que o amor de muitos esfriou, e muito mesmo esfriou, de pessoas passando, você passa e o povo vê e faz de céu. Nem olha. Entra no mundo, antigamente a gente tem que dar lugar para uma mulher com criança, para um idoso, a gente chega, e você vê que às vezes a mãe, o filho de saúde está sentado, já então ali, ó,
para que alguém vá lá fazer alguma coisa por você. Porque a gente vai envelhecer. Cadê o amor de muitos? Tem não, irmão. O amor está esfriado até dentro da igreja do Senhor. Tem muitos que estão esfriados até dentro da igreja. Que não tem amor e nem passa amor para ninguém. Aí como é que quer que Deus aplique, que Deus batize, que Deus faça? Não vai fazer não, irmão. Porque antes dele fazer, tu tem que fazer a tua parte. Como é que tu estás diante de Deus? Como estás? Como é que está teu coração hoje, esta noite? Para as coisas de Deus, os mandamentos de Deus. Tu estás amando o próximo como a ti mesmo? Tu estás perdoando? Tu tem coragem de se levantar e ser humilde para pedir perdão a quem te magoou, a quem te fez chorar, a quem fez o que falou que tu não fez? Precisa ser corajoso para obedecer à vontade de Deus. Né? Servir a Deus não é fácil, não, mas é o que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se eu venci, vós vencer também. Aleluia. Porque ele mandou o filho dele passou por tudo que você me passou aqui na terra. Mas ele venceu igual. Se você quer a salvação, vamos vencer. Mas para vencer, temos que ser humilde, amar o próximo, perdoar. Temos que ter um coração voltado a perdoar. É fácil não, mas Deus quer de mim e você. E eu fui, irmão, quando eu cheguei essa palavra aqui que doeu em mim, eu fui lá no mesmo dia, vou pedir perdão a ela. Aí eu disse ainda: Senhor, mas o Senhor sabe que eu não fiz o que ela disse. Mas por amor ao Senhor. Porque se eu quero não agradar a Deus, eu tenho que pensar na vontade de Deus, o que é que Ele está se agradando de mim. Por amor a Ti, Senhor. Porque eu quero a salvação, eu quero naquele grande dia. Eu pedir perdão. E Deus é tão que quando eu abri a boca, ela pediu primeiro. Veja como Jesus é bom. Ele viu, ele sabe que eu fui justo, ele sabe. Se você gritar para a rua, oi, no final, fique na sua. Entrega ao Senhor. Perdoa o irmão. Desde que com o tempo, Deus mostra. Quando eu ia pedir perdão, ela chora e disse: eu quero lhe pedir perdão. Mas veja que ela disse: você fez tudo por mim, foi uma amiga boa, e eu errei com você. Né? Aquilo foi o quê? Reconheceu, irmão. Porque Deus quer que a gente reconheça. Ela não era evangélica, não, ela é hoje. Mas ela reconheceu. Mas eu, como cristã, eu ia dar o passo, porque é o que Deus quer. Então não espere sentir. Não, quando eu sentir, eu vou. Agora não. E se Jesus voltar hoje? Pedir perdão quando? Para quando tu vai reconhecer que tem magoado com as palavras, com a letra, com a atitude. Deus quer de mim, de você, irmão. Deus ardeu bravamente com essa palavra de perdão. Pede perdão na minha casa. Então, se ele pediu, se ele bradou no meu coração, está ardendo, porque tem alguém que tem que pedir perdão. Tem que reconhecer, irmão. Pega, faça a sua parte para que você siga a sua vida em paz. Porque até para Deus chamar, você tem que estar em paz, seu coração tem que estar em paz. Aleluia, glória a Deus. E aqui em Colossenses também tem outra palavra de Deus, com você também. Colossenses, versículo 13. O 13 e o 13, que diz: suporta vós um aos outros, e perdoando vós um aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazer vós também. Então, se eu tenho queixa do meu irmão, perdoe ele. Aqui, ó, para que você suporte o irmão. Porque Deus sabe que não é fácil não viver aqui, porque cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem uma opinião diferente e nem sempre vai querer concordar com você. Porque quando a gente cada cabeça é assim, esse não é assim, não é assim. Então suporte, irmão, vai amém, amém, é assim. Mas você vai evitar briga, você diz, ele é verdade, é assim, como assim? Mas olha aqui, ó, suporte, perdoe um aos outros. Né? Ele quer que vai suportar, é difícil, porque cada um tem um jeito, faz de um jeito, fala de um jeito, e aí vai, mas tem que vai suportando um aos outros, aí vão perdoando aos outros. Ele te deixou aqui para que a gente perdoe, para que a gente venha viver uma vida plena, para que a gente venha viver as maravilhas, para que a gente venha viver o poder e a misericórdia da nossa vida, os milagres. Para alcançar, a gente tem que perdoar, irmão. Porque de coração inchado, Deus não vai fazer nada na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Não vai. E olha, irmão, quando eu fui pedir, tomei essa decisão e essa coragem, e fui humilde para reconhecer, mesmo que eu não errando, mas eu ia fazer a vontade de
Deus, né? Deus tem fluído na minha vida e vai fluir sempre. Porque ele tem o quê? Se você pecar, mas você se arrepender, ele perdoa. Você não pode estar abusando da vontade de Deus, né? Ele perdoa. Mas nem sempre vai dar tudo certo. Vai brincar um dia, a casa cai. Um dia a casa cai. Porque você brinca. Mesmo que o inimigo induze você a fazer às vezes muitas coisas erradas, que não agrada a Deus, ele não vai induzir tirar a sua capa e você vai ficar vergonha diante de Deus. Porque tem visto isso muito aí. Quantos pastores, quantas pessoas não passam situação que era quando você vê o nome de Jesus na alma. Olha, foi um pastor, foi uma missionária, foi uma irmã. Porque tem que entender, irmão, que a gente levando hoje, onde eu e você naquele tempo, na nossa não tinha. A gente não tinha honra, mas o Senhor levantou e você deu muita honra. Hoje você tem honra. Glória, aleluia. Né? Então essa honra que Ele nos deu, esse respeito que você tem hoje, não, é a missionária, é a pastora, é a irmã. Carrega o peso, irmão. Lembre disso. Que segredo, né? Lembre que você carrega o nome de Jesus. E você, por onde passar, que você venha ser semelhança, que as pessoas olhem para você que verdadeiramente vai uma mulher em nome de Deus. Porque Deus vai cobrar Deus tem cobrado de mim e de você. Que nós possamos ter semelhança de Cristo. Não é para ter semelhança de fazer a vontade dele, não é estar brigando, porque alguém viu aqui já viu um tempo discutindo na rua. Canta minha irmão. Mas irmãos, não, eu sou boa, mas se pisar no meu pé, aí eu boto a Bíblia de lado. Como é que é isso? Você tem que ser crente até debaixo d'água, irmão. Você não tem que negar a Deus, não. Você tem que resistir, porque a carne. Deus diz que aqui a minha guerra e a tua não é contra o irmão, não. É assim, a potestade do inimigo. A fúria do inimigo, que a gente não vê, mas ele usa. Sabe a sabedoria? Quando você vê às vezes, me deparei, que não disse. Antigamente, minha casa, Deus me perdoe, parecia, eu tinha pai. Era mais brigando, era filho discutindo, e eu no meio sem saber, sem ter controle. Se Jesus quer isso aqui. E por a minha obediência, não foi só eu que levantou, não foi ninguém, não foi só eu que me levantei. Mas comecei a fazer, eu quero fazer da forma certa, fazer a tua vontade, o teu querer. Não é ser fazer, mas o Senhor vai me ajudar. E eu estou conseguindo vencer cada dia mais. Meu lar hoje tem paz, eu chego meu lar, eu tenho paz. Eu amo meu lar. Quando eu saio um dia, eu fico para voltar para minha casa. Quando eu queria subir, eu dizia, eu estou precisando de sumir dessa casa. Porque eu não tinha paz. Porque o inimigo, ele entra nos lares para botar totalmente do esposo, se não tiver vigilância da esposa, dos filhos, e a gente acaba vendo o quê? A sabedoria naquele momento. Mas se a gente estiver no lado na ira, a gente fica calado. Porque você pode pensar, na ira, quando a gente vai falar com raiva, a gente fala o que devia e o que não devia. E é nesse momento que a gente, diante de Deus, já fazemos errado, quer dizer o quê? Quando estiver na ira, fecha a boca e vai se calar, deixa que eu vou agir. Porque quem vai pelejar ele por mim e por você. Às vezes a gente quer, não, eu vou falar agora, ele vai me escutar, ela vai me escutar. Não, irmão, deixa, porque Deus é aquele que cobra a cada um Deus cobra. Aleluia, glória a Deus, né? Então deixa eu estar refletindo para você a conclusão do perdão, né? O perdão faz parte, é necessário que estejamos livres para viver a vontade do Senhor, mas exige humildade, coragem para se erguer, para você ter coragem para pedir perdão e humildade para reconhecer, que é poucos que reconhecem, poucos magoam, então nem a gente mais fala, né? Às vezes uma palavra que magoa a gente vai dormir aguarda, mas a gente vai, deixa, mas está errado, mas Deus quer que você vá pedir. Foi a esposa que deu prega no marido, mas fechou a casa dele para você, esposa. A partir de hoje, esposa, vai pedir perdão, você vai dormir com raiva, não. Vai dormir com raiva do seu esposo, da sua esposa, não. Porque aí, que às vezes o inimigo entra. E depois você está numa situação, numa armadilha, não sabe por quê? Porque guardou a mágoa, guardou o ódio. Porque muitas pessoas, na hora do ódio, não estão aí, matando. Semana passada eu vi uma confusão que teve um menino. O filho chegou mentindo, que o amigo deu por nele, e empurrou ele se arranhou. O pai foi atrás do menino, bateu o carro, atropelou o menino, quase morria, e depois descobriu que era tudo mentira. Filho mente, irmão, cuidado, porque filho mente. Né? Então, porque o pai não calou, meu filho, eu vou lá, então,
E se sair para mim, você acontecer alguma coisa que não agrada a mim a você, fecha a boca, vamos para dentro de casa orar. Jesus, tu viu, estou à frente. A gente não tem que ir para a porta de discutir, de ficar de fio de ninguém, não. Porque me saiu de me botar você na confusão e envergonha em você. Olha, é a pastora, a missa dela na porta dos outros é confusão. E Jesus, quando está lá de cima, se os crentes dizem, meu Deus, crente, imagina Jesus lá de cima. Olha a minha serva. Porque a gente vai passar por situação aqui, Deus vai provar em você, para ver se vai ser provado. E vai usar essa situação mesmo. Se você era brava, Deus vai criar sua cabeça, você continua brava. Porque aqui, quando a gente sai Jesus, não tem bravo aqui no bravo, é ele, irmão. O bravo é ele. Né? Então, que eu creio que vocês apliquem na vida de vocês. Se vocês vão orar, perguntem ao Senhor se vocês não sabem, se vocês magoam, se tem alguém com raiva, mas vocês não fora, Deus me mostra, se eu tenho alguém que eu feri, que eu tenho que pedir perdão, vai rever, na oração Deus vai mostrar, né? Se você passou, se você sentir, Deus me lembrar, vai pedir perdão, irmão. Para que você venha viver uma vida livre com